Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e irmãs. É mais um momento que o nosso Deus, Papai do Céu, Ele tem aí nos dado para nós estarmos juntos nessa manhã, falando um pouquinho mais do seu grande amor, do seu grande poder, do seu sobrenatural. É muito bom nós estarmos aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. Então, quero nesta manhã estar aí juntamente com os meus amados irmãos, orando, clamando, colocando a nossa vida no altar do nosso Deus, e que nós venhamos aí agradecê-lo por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. Que Ele venha infinitamente mais trabalhar em nós e fazer com que nós cresçamos na sua graça, no seu conhecimento, que venhamos a todos os dias ter comunhão com o nosso Papai, e que Ele venha aí de uma forma abundante, de uma forma transbordante, está nos ajudando aí. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar orando juntamente com vocês nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, porque é mais um dia de vida, é mais um presente, Senhor Deus, dado pelo Senhor, ó Pai. E como é precioso, ó Pai, esse presente que o Senhor nos dá, Senhor Deus. Não tem dinheiro, ó Pai, que pague. Não tem, Senhor Deus, médico ou advogado. Não tem doutor, seja lá das contas, ó Pai, que venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, esse sobrenatural conforme só o Senhor pode fazer. Nos dá, Senhor Deus, o dom da vida. Então, Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor, ó Pai, com todo o nosso ser, ó Pai, te agradecendo, ó Pai, por esse dia, Senhor Deus, a qual, Senhor Deus, nós temos respirado esse ar puro, Senhor Deus, dessa fragrância, Senhor Deus, da manhã, Pai. É muito bom, ó Deus, nós sentimos, ó Pai, perdão, meus amados irmãos, a chuva caindo, é muito bom nós estarmos de uma maneira assim, transbordante, ó Pai, cheios, ó Pai, das tuas maravilhas, ó Pai. Receber, Senhor Deus, da preciosidade do teu amor. É muito bom, Senhor Deus, nós sentirmos abraçados, acolhidos, ó Pai, diante do Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, flua, Senhor Deus, de uma maneira, Senhor Deus, maravilhosíssima, Pai, na vida, Senhor Deus, daqueles, ó Pai, que tem, Senhor Deus, se ofertado a Ti, Senhor Deus, tem procurado, Senhor Deus, a Tua casa, Senhor Deus, o Santo dos Santos, o santo lugar. Olha, Deus, como é maravilhoso nós estarmos, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor Deus, essa presença inefável, essa presença, Senhor Deus, maravilhosíssima, Pai. Então, nessa manhã, Senhor Deus, nós, aleluia, Senhor Deus, mergulhamos diante do Senhor. Deus de Israel, como é precioso, Pai, nós estarmos aqui para adorar, para magnificar e exaltar, aleluia, o Teu santo nome. Deus, como de costume, eu amo, Senhor Deus, esse Salmo 84, Pai, um salmo, Senhor Deus, para o cantor mor, sobre Jidite, salmo para os filhos de Corá, a fidelidade daquele que habita no santuário de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si e para sua prole junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca,
Em outras versões está dizendo pelo vale árido. Faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques, vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os teus ouvidos ao Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em qualquer outra parte 1000. Eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar as tendas da impiedade, porque o Senhor é Deus, é sol, escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem alguns que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa confiança está no Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja sendo nos ajudando, ó Pai, dia após dia, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, buscando, Senhor Deus, a Tua face, a Tua presença, Pai. Nós queremos respirar, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, ó Pai, aleluia, do Teu grande amor, ó Pai, das Tuas beneficências, ó Pai, aleluia, da fé, Senhor Deus, que o Senhor faz com que transborda, Senhor Deus, do óleo precioso, ó Pai, que o Senhor derramou, Senhor Deus, sobre a cabeça de Arão, Senhor Deus, o qual escorre pela sua barba, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor Deus, que nós glorificamos, exaltamos, ó Pai, magnificamos, ó Pai, o Teu poderoso nome. Nos instrui, ó Pai, nos capacita, Senhor Deus, nos enche, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, ó Pai. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos potentes, ó Pai. Deus de Israel, nos ajuda, Pai, a estar, Senhor Deus, indo muito mais além, Pai. Ministra, Senhor Deus, do Teu poder, ministra, Senhor Deus, da Tua unção, ó Pai. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção, Pai, diante do Senhor, ó Pai. Deus nos direciona, Senhor Deus, nos capacita, Pai. Ministra, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a respeito, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, infinitamente mais fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, aleluia, envolvidos, ó Pai, pelo Teu grande amor, ó Pai. Oh, Deus de Israel, nos capacita, Senhor Deus, para que nós venhamos abrir os nossos olhos, ó Pai, e ver, Senhor Deus, o quanto o Senhor tem nos amado, o quanto o Senhor tem nos protegido, o quanto o Senhor tem, Senhor Deus, aleluia, batalhado, Senhor Deus, as nossas causas. Deus de Israel, nós nos colocamos diante do Senhor para que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos usando, Senhor, nos capacitando cada dia, cada vez mais, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não deixa, Senhor Deus, com que nós venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor Deus, mas que possamos, ó Pai, prosseguir, Senhor Deus, para o alvo, Senhor Deus, para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus, esperança da glória. Assim, Pai amado, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, nos lavando, remindo, transformando, ó Pai. Aleluia, curando, ó Pai, os Teus filhos, curando, Senhor Deus, as Tuas filhas, ó Pai, de tudo mal, tudo que não procede do Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, para nós, com olhar de misericórdia. Esteja, Senhor Deus, nos enchendo, ó Pai, nos fortalecendo, ó Pai, nos dando, Senhor Deus, mais e mais, Senhor Deus, ó Deus de Israel, do Teu amor, ó Pai. Deus, quantas pessoas, ó Pai, têm, Senhor Deus, levantado as suas mãos, levantado o seu clamor, ó Pai. Com tristeza, Senhor Deus, na alma, Senhor Deus, porque estão acometidos, ó Pai, de situações terribilíssimas, Pai. Mas nada, Senhor Deus, foge do Teu controle, ó Pai. Tudo está diante de Ti, diante dos Teus olhos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, nos faça enxergar, Senhor Deus, o quão poderoso é o Senhor. O quanto é amoroso, o quanto, Senhor Deus, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Então, Pai amado, Pai querido,
esteja fortalecendo, Senhor Deus, os teus filhos, esteja fortalecendo, Senhor Deus, as tuas filhas, Pai amado, Pai querido. Faça fluir, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, ó Pai, da tua maravilhosa presença, Pai. Deus de Israel, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, fazendo com que o ministério, Senhor Deus, a Igreja, Assembleia de Deus, Ministério Efraim, Senhor Deus, venha crescer, Senhor Deus, na tua graça, no teu conhecimento. Envia trabalhadores, ó Pai, para a tua seara, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, do nosso pastor Márcio da Silva, Senhor Deus, da sua esposa missionária Núbia, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, o teu servo, ó Pai, o pastor Valmir, Senhor Deus, a missionária Cíntia, Senhor Deus, esteja cuidando do Moisés, ó Pai, também, Senhor Deus, do pastor José, da missionária Cláudia, Senhor Deus, esteja cuidando, ó Pai, dos teus filhos, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua presença, Senhor Deus, maravilhosa. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja nos confortando, ó Pai, esteja, Senhor Deus, envolvendo-nos, ó Pai, com teu grande amor, com teu grande poder, com teu sobrenatural. Então, Senhor Deus, auxilia-nos, aleluia, poderosamente. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos ver, Senhor Deus, a tua glória. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento, ó Pai. Guarda-nos, ó Deus, guarda, Senhor Deus, a missionária Diva da Força, Pai. Cuida, Senhor Deus, das suas mãos, dos seus braços, ó Pai. Esteja tirando toda dor, Pai, todo problema, Senhor Deus, a qual, Senhor Deus, aleluia, Deus de Israel, diagnóstico médico, ó Pai, diz que é síndrome do túnel do Cárpio. Mas para o Senhor, ó Deus, nada mais é, Senhor Deus, do que um sopro. Então, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, fazendo infinitamente mais. Toma, Senhor Deus, meus filhos, ó Pai, Brendo, Braio, Brenner. Toma também, Senhor Deus, aleluia, Diácono William, Senhor Deus, a nossa amada irmã Elaine, Senhor Deus, o Efraim. Toma aquele Eunício, o Ivan, Senhor Deus, os filhos, ó Pai, toma toda a parentela. Também a nossa missionária Lucinéia, o Senhor Manuel. Toma nas tuas mãos, toma também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, encarecidamente, pela vida, Senhor Deus, eu te peço, ó Deus de Israel, da nossa diaconisa Darcília, Senhor Deus, Paulo César Júnior, seu filho, ó Pai, também, Senhor Deus, as netas, ó Pai, Nicole, Valentina, também, Senhor Deus, Ana Paula, Pedro Igor, Senhor Deus, a Márcia, Senhor Deus, também Giovana, Pai. Trabalha, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, maravilhosamente na vida da tua serva. Toma o nosso amado irmão José Vidal. Toma também, Senhor Deus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade. Toma também, eu te peço, ó Pai, a Kari Iribarra, Senhor Deus, a Ênia, Senhor Deus. Toma o nosso amado professor Fernando Lopes, ó Pai, o Júlio, Senhor Deus. Toma também a nossa amada irmã Cátia Barros, ó Pai. Toma o pastor Daciel, pastor Carlos Wesley, Pai. Toma o pastor Cláudio, Senhor Deus, pastor Miguel. Toma nas tuas mãos, ó Deus, o pastor, Pai amado, Márcio, Senhor Deus, pastor Carlos Augusto, ó Pai, esteja, Senhor Deus, trabalhando, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, dos teus servos, na vida das tuas servas. Toma a pastora Edna, Senhor Deus, pastor Sebastião, Senhor Deus, toma a nossa amada irmã, Senhor Deus, aleluia, Tânia, Senhor Deus, opera sobre ela, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção. Venha também, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, da nossa amada irmã Antônia, Senhor Deus, cuida dela, Senhor Deus, faça resplandecer da tua glória, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Eu te peço, ó Pai, eu louvo e engrandeço, Senhor Deus, o teu poderoso nome, Pai, clamando, ó Pai, para que o Senhor esteja, Senhor Deus, instruindo e capacitando aos teus filhos, ó Pai. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toma, Senhor Deus, as famílias, ó Pai. Toma o matrimônio, ó Pai, do teu filho, da tua filha. Toma a saúde, ó Pai. Toma em nome de Jesus Cristo as crianças, ó Pai, os adolescentes, os jovens, ó Pai, os adultos, ó Pai, os anciãos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que, aleluia, nós venhamos, ó Pai, obedecer a tua palavra conforme está escrito em Mateus, em João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Assim,
Amado Deus, nós, aleluia, nos colocamos diante do Senhor nessa manhã. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel. Aleluia, Senhor Deus, cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas, ó Pai. Faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a irmos, ó Pai, muito mais além, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça fluir, Senhor, do teu Santo Espírito, da tua maravilhosa presença. Deus de Israel, nós, aleluia, Senhor Deus, almejamos, ó Pai, a tua presença santa. Nós almejamos, ó Pai, o teu querer, Senhor Deus, a tua vontade. Pois a tua vontade, Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, faça fluir, Senhor Deus, da tua presença, Senhor Deus, magnífica, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, transpondo, Senhor Deus, com as barreiras. Ministra, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, a tua boa mão, ó Pai, cuida, Senhor Deus, daqueles que têm estado, Senhor Deus, em situação de rua, daqueles, ó Pai, que estão nas cracolândias, ó Pai, nos vícios, ó Pai, nos tráficos de drogas, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, clamando, Senhor Deus, pela tua filha também, aleluia, Senhor Deus, a nossa amada irmã Karen Ribarra, Senhor Deus, também, oh Deus, cuida, Senhor Deus, também, Senhor Deus, da Ênia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor, de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Toma o nosso amado irmão José Vidal. Toma todos, ó Pai, nas tuas mãos, nessa manhã, Senhor Deus, aqueles que estão nos centros, ó Pai, de recuperações, ó Pai, abrigos, ó Pai, muitas vezes também nos manicômios, ó Pai, nas maternidades, ó Pai, nos hospitais, ó Pai, nas UTIs, nos CTIs, ó Pai, em coma, Senhor Deus, seja onde estiver, Senhor Deus, um filho teu, uma filha, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, com teu poder, com teu sobrenatural, com a tua cura, com o teu milagre, Pai, venha, Senhor Deus, sarar, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, estar operando de uma forma, Senhor Deus, maravilhosíssima. Assim, Senhor Deus, eu louvo e engrandeço, assim eu magnifico, Senhor Deus, o teu nome. Então nos ajuda, Senhor Deus, a transpor com as barreiras, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a irmos, ó Pai, muito mais além. Então nos fortalece. Que as tuas maravilhas, ó Pai, estejam chegando até nós nessa manhã. Esteja, Senhor Deus, ouvindo, Senhor Deus, o teu filho e a tua filha, Pai, em relação, Senhor Deus, a uma porta aberta, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do socorro, ó Pai, do alimento, ó Pai, do socorro, ó Pai, a respeito, ó Pai, dessas responsabilidades mensais, a respeito de um aluguel, de uma luz, de uma água, de um gás, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, são tantas as responsabilidades, ó Pai, só o Senhor conhece. Então entra, Senhor Deus, com as tuas providências, ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, amém. E amém, amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, minha amada irmã Nice, que Deus esteja te abençoando aí maravilhosamente. Dona Ironilda, né? Que Deus esteja te abençoando também nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Edinaldo também, que Deus esteja aí operando sobre ti. Glórias a Deus, a Keisa, né? Ou melhor dizendo, a Késia, né? Que Deus esteja te abençoando aí, Késia. Deus esteja operando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Oh, Deus de Israel, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos. Também Carmen, Amorim, que Deus esteja abençoando aí. Deus esteja operando maravilhosamente, né? Glórias a Deus. Tem um irmão aqui perguntando qual é o seu nome. Meu nome é Carlos. Que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus. Amém? Eu quero trazer algo aí para os amados irmãos nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes, meus amados irmãos e irmãs, nós desvalorizamos as coisas simples da vida, aquilo que nós precisamos valorizar, e nós não valorizamos. Muitas vezes, meus amados irmãos, às vezes a gente está em casa, né? No banho, a gente fala assim: ô fulano de tal, pega aí a toalha para mim, eu esqueci a toalha. Aí fala assim: ô minha esposa, ô minha irmã, ou irmão, né? Ou mãe,
pega a toalha aí. Ô mãe, coloca meu almoço. Ô pai, me dá o dinheiro da passagem. Muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente desvaloriza aquilo que nós precisamos valorizar. E essas coisas, amados irmãos, muitas vezes nos incomoda, porque aquilo que mais desvalorizamos, amados irmãos, depois vai fazer uma falta enorme para a minha vida, vai fazer uma falta enorme para a tua vida, vai ficar um eterno vazio quando a gente perde uma mãe, quando a gente perde um irmão, quando a gente perde uma irmã, quando a gente perde aquela pessoa que está do nosso lado, amado irmão, amada irmã. Nós sentimos assim uma situação assim tremenda. Só Deus pode reparar essa situação, só Deus pode entrar com providências na minha vida, só Deus pode entrar com providências na tua vida a respeito disso. Então quero estar aqui nessa manhã trazendo um texto a qual quero compartilhar contigo nessa manhã, e quero dar aqui a respeito dos anúncios, né? Nesta manhã nós estamos aqui na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus em Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estamos aqui no horário de 8h33 da manhã. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e responsável por esse trabalho também. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando é o texto bíblico de Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39. E a reflexão, nós temos aí dado uma palhinha a respeito do livro dos mártires, né? Eu quero falar um pouco também da historicidade da igreja, e aí nós daremos continuidade, amém? Também quero falar da data de hoje. Hoje é dia 29/7/2023. Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja da Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos às 19 horas. Eu tenho deixado 2 links aí dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos e amigos que estejam assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal, para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente, amém? Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos aí colocar a nossa vida no Senhor. Seja bem-vinda aí, Luísa Ventura, que Deus esteja aí operando sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Também a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Então, abramos aí as Sagradas Escrituras em Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, do 37 ao 39. Mateus capítulo 22, do 37 ao 39. Eu quero estar juntamente com meus amados irmãos aí, recebendo um pouquinho mais do nosso Deus, Ele que tem aí cuidado, né? Feito maravilhas na nossa vida. Eu não posso deixar de expressar essa gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, amém? A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa da Síria, seja bem-vinda, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus. Então, em Mateus capítulo 22, a partir do 37, ele diz assim: e disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aqui, nessa versão, fala de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e todos os profetas. Amém? Então, o que o Senhor fala? O Senhor, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Nós temos que amar ao Senhor. É o primeiro, o segundo mandamento que nós estamos vendo aqui. E agora nós estamos falando do segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? Mas tem muitas pessoas que não se amam. E aí que está o porém. Se eles não se amam, quem dirá amar ao próximo? Aí fica uma incógnita, aí fica uma situação desesperadora. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar equilíbrio a respeito do que nós estamos falando. Então,
o que eu quero aqui que os irmãos entendam, preste bem atenção. E o segundo semelhante a estes, aleluia, a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que eu quero trazer hoje? Eu tenho falado sempre, né? E muitas vezes, amados irmãos, quando nós falamos a respeito de alguma coisa, fica ainda faltando algo. E muitas vezes aquele algo que falta, meu amado irmão, é necessário. E nós não chegamos àquele ponto determinado que nós queremos chegar. Ainda falta algo que é como, não sei se você entende bem a respeito das Sagradas Escrituras. Ela é uma fonte inesgotável para que nós tenhamos aí todos os dias, venhamos matar a nossa sede. Então, por mais que você leia um texto, você não consegue captar dele tudo que você necessita, tudo que você precisa. Parece que a gente está sempre buscando nos textos das Sagradas Escrituras algo que nós precisamos, algo que ainda falta para nós transmitir a respeito daquele texto. E eu quero falar algo a respeito de valorizar o nosso próximo. E depois eu quero falar a respeito de valorizar a nós mesmos. Então, quando nós dizemos a respeito de valorizar o nosso próximo, nós temos que dar valor ao pai, nós temos que dar valor à mãe, nós temos que dar valor ao irmão, à irmã, nós temos que dar valor aos nossos parentes, nós temos que dar valor ao patrão, à patroa, nós temos que fazer inúmeras coisas. Eu já disse aqui o outro dia, né? Muitas vezes quando nós estamos numa situação assim de calamidade, né? Uma situação difícil, nós estamos passando por situações terribilíssimas, sabe o que acontece? A gente fica aquele coitadinho, aquele humildezinho, né? A gente fica assim, conforme eu falei para os amados irmãos aí, a gente, quantas vezes eu peguei aí filas, né? A respeito de busca de emprego, e ali naquela fila fala assim, eu tenho uma filha, e a minha filha, ela está amamentando ainda, está faltando até o leite da criança, minha sogra está me ajudando, e ali falta tudo, está faltando mantimento, minha sogra me ajuda no aluguel, e eu preciso desse emprego, eu preciso muito. Depois que se põe a servido, amados irmãos, a história muda. Aquela cara de coitadinho começa a transformar numa cara de arrogância. Depois de aí saciado, lança fora toda aquele mantimento, aquela fartura que está, pisoteia por cima conforme um porco. A palavra do Senhor diz assim, não lançai pérola aos porcos, né? A gente vê aí em 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, depois da porca lavada, ela voltou o esponjadouro de lama, e depois que o cachorro lançou fora o seu vômito, ele lambeu e comeu novamente. Assim é aquela pessoa que não valoriza a palavra de Deus, que não valoriza o seu próximo, não valoriza a pessoa que está do seu lado. Eu olho, muitas vezes, amados irmãos, os filhos com arrogância, com pai, com mãe. Imagina o quanto tempo a mãe colocou no seu peito, o amamentou, quantas vezes a mãe fez carinho, quantas vezes a mãe deixou de dormir de madrugada com o filho com dor de barriga, quantas vezes a mãe teve que levar ao médico, quantas vezes limpou o cocô da bundinha, quantas vezes a criança com xixi na fralda, a mãe teve que se virar nos 30, quantas vezes o pai teve que se virar também para arrumar uma situação de um leite, Então a gente precisa valorizar todos que estão à nossa volta. Nós não podemos deixar, aleluia, de reconhecer que todos nós fazemos parte de um grande avivamento desse Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender o quanto a generosidade de Deus faz com que as pessoas que estejam à nossa volta estejam nos abençoando, simplesmente por elas existirem. Ainda mais dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, meu amado irmão, minha amada irmã. E nesse momento, amados irmãos, nós olhamos para dentro da casa, muitas vezes a gente valoriza mais um namorado do que a mãe, do que um pai. Muitas vezes a gente valoriza mais
os amigos da internet, os amigos da escola, os amigos da igreja, seja qual for o seu círculo de relacionamento, a gente muitas vezes ouve mais os amigos do que um pai e uma mãe. E nós precisamos entender, meu amado irmão, que Deus, Ele está trazendo a minha vida, a tua vida, a uma consciência sã. Nós precisamos trazer dentro do nosso peito essa gratidão, primeiramente por Deus, depois pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares. Quantas vezes, amados irmãos, eu olhava assim, dentro de uma casa assim, de uma pessoa, eu não quero falar o nome dela, mas estava ali a avó, né? A avó era a empregada da casa, a avó ela faz tudo, entendeu? Levantava de manhã, as pessoas levantavam, a avó já tinha colocado a mesa, já tinha feito café, a mesa já estava farta, depois todo mundo comia, celular na mão, futebol, balé, uma coisa é outra, ninguém lavava vazia, a avó pegava aquela vazia toda, colocava na pia, lavava, aquelas guloseimas que estavam na mesa, que não prestava, que era resto, ela jogava no lixo, o que tinha que colocar na geladeira, ela colocava de volta. Muitas vezes, quando eles chegavam da academia, do balé ou do futebol, seja onde eles forem, ou na escola, ou seja num trabalho, seja onde for, quando chegava a hora do almoço, o almoço já estava posto, a avó já tinha feito, a avó era a empregada da casa, mas o reconhecimento, muitas vezes, não há reconhecimento, é um aniversário da avó, é um dia das mães, e muitas vezes, amados irmãos, é esquecido. A gente precisa entender e valorizar muito mais essas pessoas que estão à nossa volta, e muitas vezes nós não valorizamos, nós não damos créditos, nós não ofertamos aquilo que devemos ofertar. Essas pessoas, amados irmãos, ela é o centro de nossa vida, primeiramente Deus, né? Mas essas pessoas que estão à nossa volta, que trata bem da gente, que cuida, que ama, que tem alegria em ver a gente vencer, tem alegria em ver a gente estar subindo os degraus da exaltação. Essas pessoas são as melhores pessoas de nossa vida. A gente precisa entender isso, mas muitas vezes a gente damos honra a outras pessoas que não tem nada a ver com a gente e desonramos essas pessoas que estão tão próximas, que precisam ser valorizadas. Então nós precisamos ter aí esse entendimento. Eu já falei outras vezes aqui, quantas vezes a gente olha no Instagram, né, a foto de uma menina de biquíni toda bonita, toda formosa, com o seu amigo do lado, com um irmão, ou seja, quem for ali do seu lado, também um rapaz, né, mostrando os seus músculos, e aí a gente olha para lá no fundo, lá no início de tudo, quem dá o suporte disso, ali a base de tudo, da minha vida e da tua vida. Talvez uma senhorinha que está lá desdentada, não tem nem dente, né? Tem só dois, um de um lado, outro do outro, tá ali, e o riso dela, aquele riso banguelo, né? Aquele riso muitas vezes vazio de dente, né? Mas aquela pessoa que precisava ser valorizada tá no teu lado ali na foto do Instagram e falando: não, a senhora tá feia, cheia de cabelo branco, muitas vezes cheia de ruga na testa. Como é que eu vou tirar uma foto para colocar no Instagram? Nós não valorizamos, muitas vezes nós somos hipócritas, nós falamos que valorizamos essas pessoas e não valorizamos. As melhores fotos minhas e tuas tá lá sozinho, não com a avó, não com o avô, não com aquela pessoa que está lá na cozinha da nossa casa, que está lá nos ajudando, muitas vezes arruma a nossa cama, muitas vezes quando você precisa da toalha: avó, pega a toalha aí para mim, mãe, pega a toalha aí para mim, pega... E então a gente precisa valorizar as pessoas que são importantes para nós. E muitas vezes a gente vai valorizar quando já está dentro do caixão. Ela era tudo para mim, mas nunca coloquei ela em evidência, nunca falei que ela é importante para mim, nunca dei um buquê de flor, nunca dei um presente verdadeiramente bom. Quando eu dou um presente, eu dou uma panela de pressão. Quando eu dou um presente, eu dou um ferro de passar. Isso não é presente, meu amado irmão. Nós precisamos entender que devemos valorizar as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos valorizar aquelas pessoas que verdadeiramente faz todo sentido na minha vida e na tua vida. E essas pessoas muitas vezes ficam lá nos bastidores, muitas vezes fica lá, como se diz assim, chega uma pessoa importante na tua casa ou na tua vida, o que você faz?
você coloca aquela pessoa lá na cozinha, nunca chega na sala, vó, fica aí escondida na cozinha, mãe, pai, fica na cozinha que eu vou estar recebendo isso ou recebendo aquilo. A gente precisa entender, amados irmãos, quem verdadeiramente tem valor na nossa vida, e nós precisamos valorizar essas pessoas, porque muitas vezes, amados irmãos, quando chega uma certa idade, quando a gente casa, tem filhos e filhas, aí o pai e a mãe já está caquético, a gente lança no asilo, lança num centro, sei lá de onde, conforme diz aí, retiro dos artistas, um lugar, outro lugar, e deixa abandonado lá a ver navios. E nós precisamos saber que aquela pessoa deu tudo que tinha na sua vida por mim e por você. Então nós temos que valorizar, nós temos que fazer toda a diferença. Agora, a respeito dessas pessoas que eu tenho falado, né? A respeito dessas pessoas que têm aí muitas vezes se dado, se doado, se entregado e muitas vezes não é valorizada. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, valorizarmos segundo o querer do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu trouxe um texto aqui que eu quero compartilhar com meus amados irmãos, que diz assim: seja gentil com você mesmo. E eu quero compartilhar contigo, já coloquei aí no WhatsApp, eu quero ler para os amados irmãos. Diz assim: seja gentil com você mesmo. Acolha-se, respeite seus limites, imponha limites. Muitas vezes somos nosso maior crítico, mas devemos fazê-lo para crescimento pessoal e fortalecimento da autoestima, como aprendizado, não como punição. Seja fiel, honesto, coerente e autêntico com suas verdades, buscando viver conforme seus valores, respeitando as suas vontades e os seus desejos. Ser autêntico é respeitar a sua essência. Muitas vezes nos condenamos sem piedade por nossos erros e dificuldades. E isso pode durar por muito tempo, até se transformar num hábito sem que seja notado. Este hábito pode se tornar destrutivo, esmagando a autoestima, limitando a capacidade de reagir diante dos obstáculos e nos deixando amarrados em nossas próprias prisões internas. O nosso maior crítico, possivelmente, somos nós mesmos. E isso, com certeza, não é o ato de amor próprio. Em tudo que se exagera, gera um desequilíbrio, não que contribui para a nossa saúde mental e emocional. Quando nos permitimos a oportunidade de compreender um momento, as nossas fraquezas e principalmente os nossos limites, nos abrimos para o acolhimento e a gentileza conosco. Com isso, diminuímos a culpa que constantemente carregamos e tendemos a abrir nossa mente e novas escolhas, infinitas possibilidades, como vencer a sua batalha emocional, cuidando com a autocrítica. Pessoas muito autocríticas maltratam-se com palavras, insultam-se, ameaçam-se, desvalorizam-se. A luta contra as emoções e os pensamentos negativos não devem sobrepor uma luta contra si próprio. Não se culpe ou não se condene por tudo que ainda não deu certo, porque se autoflagelar quando você pode simplesmente deixar as coisas serem como elas são.
respeite a sua fragilidade, respeite as suas fraquezas, celebre a sua liberdade, seja gentil, viva a sua verdade, sendo fiel à sua essência. O sentimento de culpa pode causar sofrimento e muitas vezes impedir que você aproveite a vida e o que ela tem de bom a te oferecer. Se nós escutássemos mais, observando nossa linguagem interna, talvez nós devêssemos, aleluia, ou dessemos conta do maltrato que infligimos a nós mesmos. E a partir daí, em vez de nos chatearmos com a autocrítica negativa, que nos faz permanecer imóveis, sentimos como a culpa e a vergonha. Passaríamos a aceitar os erros como aprendizado e como ponte rumo à superação. Perceba a sua voz crítica. Nós só damos conta de gerenciar aquilo que conhecemos. Pode ser que você, assim como muitos de nós, tenha uma voz crítica tão presente que já ficou automático e você nem percebe. Não há como mudar algo que você nem reconhece. Dê um tempo para a sua mente. Fique em silêncio, se permita calar e acalmar. Não tente resolver qualquer problema com angústia e ansiedade. Tudo tem o seu tempo de elaboração. É esse o tempo que você vai, aleluia, te preparar para o próximo passo. Confie em você, nas suas capacidades. Pessoa que não reconhece suas habilidades e capacidade tem muita dificuldade de acreditar em algo que possa dar certo. Por sentirmos, ou melhor dizendo, por sentirem-se incapazes de realizar qualquer coisa. Reforce o seu melhor, mais do que deseja ser. Sempre o melhor é preferir dar o seu melhor em cada situação, sem cobranças e sem julgamento. Busque conhecer a si mesmo, sua história, sua personalidade, qualidades, seus pontos fortes e também suas fraquezas, e como se relaciona e se comporta em relação ao fato de sentir-se inseguro. Os gatilhos, tudo se faz importante nesse processo para identificar onde está a sua insegurança. É a partir daí promover pequenas mudanças para ir alterando esta condição. Aceite quem é você. Você pode até gostar de alguns aspectos de suas personalidades, mas são eles que contribuem na construção de quem você é. Isso não significa que você deve se conformar com o que incomoda, mas é preciso aceitar antes de tentar mudar. Caso contrário, você provavelmente passará a vida lutando contra isso. Então, um passo de cada vez. Perceba a importância de ser como você é. Lembre-se de ser seu amigo nessas horas. Seja realista. Quando estamos sendo muito exigentes, temos percepções distorcidas sobre o nosso comportamento. Achamos que somos inconvenientes, chatos ou desagradáveis. É nessas horas importante separar o que é real do que é apenas uma percepção sua. Celebre quem você é. O grande desafio da vida é nos amarmos generosamente, aceitar, reconhecer e assumir tanto o seu lado luminoso como o sombrio e escolher celebrar a pessoa única que você é.
se você realmente se ama e é gentil, muitas das suas lutas por conta da opinião dos outros irão parecer insignificantes. Cada ser humano é único, tem a sua identidade, com a qual terá que viver durante toda a sua vida. Contudo, é livre a cada segundo para decidir sobre a sua autenticidade dos seus pensamentos e atitudes, revelando a sua originalidade, ou sendo apenas mais um ente, ou melhor dizendo, ou sendo apenas mais um entre 7 milhões. A autenticidade é para ser vivida no momento presente. Mesmo se nos preocuparmos com o dia de ontem, o mais importante é estarmos conscientes de que a oportunidade para ser melhor, para sermos melhores, é vivermos de forma espontânea e verdadeira. Comece agora. Muitas vezes, nossas vivências passadas podem prejudicar a nossa capacidade de atuação. Não só estas deverão ser controladas, como a expectativa de criarmos acerca do futuro. Viver o aqui e agora, com o máximo de intensidade e, sobretudo, tendo noção de que cada minuto da nossa vida é único, irreversível. Faça um teste, experimente, começa a dizer mais sim a você, mesmo sem desrespeitar a vida e a vontade de ninguém, mas pedindo licença para ser você mesmo. Eu lembro, meu amado irmão, eu trabalho de pedreiro, eletricista, bombeiro, pintor, e quantas vezes eu já fiquei sem almoço, quantas vezes eu já fiquei sem comer algo na rua para sobrar mais dinheiro, para trazer para casa. Muitas vezes, amados irmãos, nós fazemos isso conosco, nós dobramos. Muitas vezes nós pensamos muito mais nas outras pessoas do que em nós mesmos. Se nós não nos amarmos, como nós vamos amar as pessoas que estão à nossa volta? Nós precisamos nos amar, nós precisamos nos cuidar, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar de nós. Muitas vezes, amados irmãos, a gente está com dinheiro para cuidar dos dentes, a gente fala, não, tenho que gastar dentro de casa. Mas aí a sua saúde vai embora. Muitas vezes você fala, eu tenho que parar o serviço aqui agora e eu tenho que ir ao médico para estar cuidando de mim. Outro dia eu estava ouvindo um vídeo, que estava passando no YouTube e uma jovem moça, ela estava com os afazeres ali, os seus afazeres, uma simples coisa, preste atenção o que ela estava fazendo. Ela estava segurando o xixi. Ela falou assim, daqui a pouco eu vou fazer xixi, daqui a pouco eu vou fazer xixi. E ela ficou quase o dia inteiro segurando o xixi. E quando ela chegou a ir no banheiro, ela teve dores terríveis. E ela caiu desmaiada e ela morreu. Porque ela não se permitiu a responder os anseios do seu corpo, a vontade do seu corpo. Então nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos cuidar da nossa imagem, nós precisamos cuidar do nosso interior, nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós temos que tratar de nós. Se nós não tratarmos de nós não podemos tratar do outro. Então permita-se ir no salão de beleza fazer a sua unha, permita-se dar um toque no seu cabelo, permita-se dar uma renovada em você, porque se você não cuidar de você, você não consegue cuidar do outro. Nós precisamos nos cuidar. Quantas vezes, amados irmãos, a gente passa o dia todo, estou falando no caso das mulheres,
cuidando de filhos, cuidando dos afazeres da casa, cuidando disso, cuidando daquilo, e o marido chega ainda, a gente tá lá toda sem tomar banho, tá toda largada, o cabelo todo despenteado. Quantas vezes o marido fala, a secretária lá, ela anda tão bem arrumadinha, as calças justinhas, aquela roupa linda. Quando o seu marido chega em casa, você fala, não, é o horário dele chegar em casa, eu tenho que estar de banho tomada, cheirosa, eu quero permitir a minha pessoa, eu não posso estar rebentando com a minha pessoa para estar cuidando dos outros, eu tenho que cuidar de mim também. A gente tem que ter tempo para a gente. Muitas vezes a mãe e o pai é um empregado 24 horas por dia, os filhos são os hóspedes da casa, nós somos mordomos deles. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós precisamos abrir os olhos para isso. Nós precisamos dividir tarefas dentro da nossa casa, falando, não sou só eu que vou lavar vasilha, não sou só eu que vou colocar roupa na máquina, não sou só eu que vou passar uma vassoura na casa. Nós temos que dividir as tarefas, nós temos que fazer, porque nós vivemos aqui dentro dessa casa, cada um fazendo uma coisa, fica fácil para todo mundo, mas se cair tudo nas minhas costas, fica difícil só para mim e fácil para os outros. A gente precisa entender, a gente precisa trabalhar segundo o entendimento, nós precisamos largar, de deixar de ser bobo, nós precisamos sair desse aprisionamento, nos libertar dessa carga que muitas vezes é imposta ao pai e à mãe. Não, de maneira nenhuma, nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, saber que nós somos seres individuais, cada um tem uma responsabilidade perante a sociedade, perante Deus que está no céu. Cada um de nós temos as nossas responsabilidades. Então, em nome de Jesus Cristo, permita-se a estar cuidando de ti. Permita-se a estar te dando o melhor. Falando, não, eu quero cuidar de mim, eu quero cuidar da minha saúde. Quantas vezes, amados irmãos, nós deixamos de nos cuidar para estar cuidando do outro? Quantas vezes nós deixamos de nos cuidar para fazer algo para outras pessoas? Não, permita-se. Não é dizer, conforme a palavra de Deus, ele está dizendo assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos amar, conforme eu falei antes. Nós falamos de duas situações, de estar deixando de valorizar aquela pessoa que está do teu lado, dentro da tua casa, fazendo tudo para você. Nós temos que valorizar. E esse valor que nós vamos dar e falar, não, quero repartir contigo tudo que você está fazendo. Eu tive um almoço, eu tive um café da manhã posto por você, você fez o café da manhã, agora eu vou lavar as vasilhas para você. Você fez o café da manhã, agora eu vou fazer o quê? Eu vou retirar as coisas que estão em cima da mesa, eu vou recolocar dentro da geladeira. Eu quero também estar dividindo as tarefas, eu quero estar fazendo. Aí nós estamos amando uns aos outros, mas quando nós colocamos a carga somente numa pessoa dentro da casa, a gente está aí verdadeiramente fazendo a outra pessoa de escravo. Não é bem assim. Então permita-se a estar verdadeiramente sendo abençoada por Deus. Então permita-se estar cuidando de você. Permita-se, em nome de Jesus Cristo, estar indo muito mais além. Deus vai te fazer forte, Deus vai te abençoar, Deus vai operar na tua vida. E eu creio em nome de Jesus Cristo, que o melhor de Deus para a minha vida e para a tua vida é nós estarmos indo muito mais além. Então, a alegria do teu rosto, quando você se cuida, as pessoas talvez chegam, tá cheirosa, tá com o cabelo bonito, tá mais alva, tá mais isso, tá mais aquilo. Isso é bom. Então, permita-se ser abençoada por você mesmo. Então, não deixe de se cuidar, não deixe de se alegrar, não deixe de buscar as coisas boas da vida. A gente vive um momento e muitas vezes a gente vai fazendo planos, deixando de nos abençoar. Daqui a pouco a gente morre, fica tudo por aí. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, ser verdadeiramente abençoados por esse Deus, e Ele tem dado a oportunidade para que eu seja abençoado, para que você seja abençoada, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Vidal, seja bem-vindo. Karina também seja bem-vinda. A Kena, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja aí
fazendo todos os meus amados irmãos sejam bem-vindos. Enzo também seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Killer, seja bem-vinda, amém. Deus esteja fazendo todos os meus amados irmãos. Dani, seja bem-vinda, né? Vini, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Terezinha, Nicolas, seja bem-vindo, que Deus esteja abençoando aí todos os meus amados irmãos em nome de Jesus, amém? Agora, meus amados irmãos, eu gostaria de trazer um pouquinho sobre a historicidade da igreja, né? Lendo aí um pouco do livro de John Fox a respeito da Inquisição, né? Que aconteceu com os nossos amados irmãos, com os nossos amados irmãos no passado, a respeito do protestantismo, amém? É uma palavra difícil de falar, né? Protestantismo. Então nós vamos estar falando um pouquinho, né? Nós vamos estar vendo a vida do verdadeiro servo e mártir de Deus, William Tyndale, amém? Não é Trindade, não, é Tyndale mesmo, amém? Então, passaremos agora ao relato da história de um servo de Deus, William Tyndale, que foi um instrumento especial designado pelo Senhor e como vara de Deus para sacudir as raízes interiores e os fundamentos dos soberbos pelos prelados papais, de modo que o grande príncipe das trevas, juntamente com os seus ímpios asseclas, por terem contra ele uma especial aversão, não deixou de remover todo o que fosse possível para que pudesse apanhá-lo por traição ou falsidade e destruir a sua vida miliciosamente, como se verá pela história do ocorrido que a seguir relataremos. William Tyndale, um fiel ministro de Cristo, nasceu em um local próximo à fronteira com o país de Gales e foi criado desde a sua infância na Universidade de Oxford, onde, por sua longa permanência, cresceu tanto no conhecimento de idiomas, de outras artes liberais, como na prática das escrituras, às quais a sua mente estava muito apegada. E isto a tal ponto que ele, ao encontrar-se então em Magdalene, Mali, lia secretamente para estudantes e membros da escola. Magdalene College, certos textos de teologia a fim de instruí-los no conhecimento e na verdade da palavra de Deus. O seu modo de viver e a sua conversão eram tão coerentes com a Bíblia que todos os que conhecia consideravam-no um homem que possuía mais as virtuosas inclinações e alguém de uma vida irrepreensível. À medida que crescia em seus conhecimentos, acumulava graus acadêmicos na Universidade de Oxford e vislumbrava uma boa oportunidade. Transferiu-se para a Universidade de Cambridge, onde também passou um certo tempo. Com este amadurecimento adicional no conhecimento da palavra de Deus, deixou esta universidade e foi trabalhar como tutor dos filhos de um cavaleiro de Gloucester City, chamado Mestre Wish. Estava sob o favor de seu senhor. Como este cavaleiro mantinha em sua mesa um bom cardápio,
para os seus convidados, muitas vezes recebia a visita de abades, deões, assediagos, juntamente com outros doutores e homens ricos, e eles sentados à mesma mesa que o mestre Tindade costumavam muitas vezes conversar e falar acerca de homens eruditos, como Lutero e Erasmo, e também a respeito de outras controvérsias e questões acerca das Escrituras. Então, o mestre Tindade, que era erudito e bom conhecedor dos assuntos de Deus, não poupava esforço para mostrar-lhes de maneira simples as suas opiniões, e quando estes, em algum ponto, não concordavam com Tindade, ele lhes mostrava claramente no livro e colocava diante deles as passagens abertas e manifestas das Escrituras, a fim de refutar os erros dos seus ouvintes e estabelecer aquilo que ele lhes dizia. E assim continuaram durante um certo tempo, com o propósito de arrazoar e discutir junto em várias ocasiões, até que finalmente se cansaram e começaram a sentir em seus corações um secreto ressentimento contra Tindade. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão Bento Green, Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo nessa manhã conosco, amém? Por causa deste sentimento, os sacerdotes da religião murmuravam e semeavam contendas contra Tindade e caluniavam-no nas tabernas, em outros lugares, ao dizerem que as suas palavras eram heresias e secretamente acusaram perante o chanceler e outros oficiais do bispo. Aconteceu não muito depois que se combinou uma reunião do chanceler com o bispo e deu-se o aviso aos sacerdotes para que comparecessem, e o mestre Tindade também estava entre os convidados. Não se tem a certeza de que ele temesse as ameaças, e se alguém o avisara de que iam fazê-lo objeto das suas acusações. Porém, o certo é que, como ele mesmo declarou, tinha dúvidas sobre o resultado das suas acusações. Por esta razão chamou intensamente a Deus em sua mente enquanto se encaminhava para esta reunião, a fim de que ele lhe desse forças para manter-se firme na verdade de sua palavra. Quando chegou o momento de comparecer perante o chanceler, este o ameaçou gravemente, insultou-o, tratou-o como se fosse um cão e acusou-o de muitas coisas para as quais não eram capazes de conseguir sequer uma testemunha, apesar de estarem presentes os sacerdotes da religião. Assim o mestre Tindade, ao escapar de suas mãos, partiu para casa e retornou ao seu patrão. Não longe dali havia um certo doutor que havia sido chanceler de um bispo e que há muito tempo era conhecido familiar do mestre Tindade e o favorecia. Este foi então visitá-lo, abriu-lhe o seu coração acerca de várias questões das Escrituras, porque atrevia-se a conversar abertamente com ele. E o doutor lhe disse: não sabes que o Papa e o próprio arcebispo, de que falam as Escrituras, porém, tem cuidado com aquilo que dizes,
porque ao tomar conhecimento ou conhecido que mantens esta postura, este fato te custará a vida. Não muito depois deste episódio, sucedeu que o mestre Trindade estava na companhia de um certo teólogo considerado erudito, e ao conversar e discutir com ele, conduziu-o a esta questão até que o referido doutor irrompeu nas seguintes palavras blasfemas: estaríamos melhor sem as leis de Deus do que sem as leis do Papa. O mestre Trindade, ao ouvir isto, cheio de piedoso zelo por não suportar essas palavras blasfemas, respondeu: eu desafio o Papa e todas as leis. E acrescentou que, se Deus lhe conceder a vida em poucos anos, faria com que até mesmo um simples menino que trabalhasse detrás de um arado conhecia mais sobre as Escrituras do que o próprio Papa. O ressentimento dos sacerdotes, por causa disso, cresceu mais e mais contra Trindade, e nunca retrocederam em suas ameaças e perseguições. Acusaram-no abertamente de muitas coisas e disseram que ele era um herege. Ao ver-se tão perturbado e hostilizado, resolveu deixar o país a fim de buscar para si outro lugar de tranquilidade. Dirigiu o mestre Wish e pediu-lhe que de boa vontade o deixasse partir, com as seguintes palavras: Senhor, dou-me conta de que não se me permitirá, aleluia, que permaneça por muito tempo nessa região. A tão pouco podereis vós, ainda, se quiserdes, proteger-me das mãos dos clérigos, cujo desagrado poderia estender-se a vós, se continuasseis a dar-me cobertura. Deus o sabe. Isto eu sentiria profundamente, de modo que o mestre Trindade partiu sobre o beneplácito do seu patrão e dirigiu-se imediatamente a Londres, onde pregou por algum tempo como havia feito no campo. Trindade recordou-se de Coberto Tunstall, e então bispo de Londres, que era uma pessoa dentre as quais Erasmus considerava por sua erudição, a quem dedicava alguma das suas notas. Trindade pensou então que, se pudesse prestar serviço a Tunstall, seria feliz. Ao dirigir ao senhor Henrique Guilford, que era controlador do rei, levava consigo uma oração de Isócrates, que traduzira do grego para o inglês. Pediu que lhe fosse, ou melhor dizendo, que lhe falasse por ele ao mencionado bispo, e foi atendido também. Lhe solicitou que escrevesse uma carta ao prelado e que o acompanhasse a uma visita ao mesmo. Isto fizeram. Entregaram a carta a um servo do bispo chamado William, que era um antigo conhecido, porém Deus, que secretamente dispõe o curso das coisas, viu que isto não era o melhor para o propósito de Trindade, nem para o proveito da sua igreja. Por esta razão, fez com que Trindade encontrasse pouco favor diante do prelado, o qual lhe respondeu que a sua casa estava cheia, pois já tinha mais colaboradores do que poderia necessitar, e que ao aconselhava a procurar uma colocação em outras partes de Londres, onde disse-lhe certamente não lhe faltaria ocupação. Rejeitado pelo bispo, procurou por Humperrey Mumut, magistrado de Londres,
e pediu-lhe que o ajudasse. Este lhe deu hospitalidade em sua casa, onde Tindade viveu de acordo com Mumute, com um bom sacerdote dedicado ao estudo da Bíblia dia e noite. Tindade somente comia carne assada sob consentimento de seu senhor e bebia somente uma pequena cerveja. Jamais vestiu-se elegantemente na casa durante todo o tempo em que nela viveu. E assim o mestre Tindade viveu em Londres por quase um ano, na observância do curso do mundo. Notava especialmente a conduta dos pregadores, como se portavam com jactância, estabeleciam a sua autoridade. Contemplava também a pompa dos prelados, com outras coisas, mas o que o desgostava, até ao ponto de perceber que não somente na casa do bispo não haveria lugar para que ele traduzisse o Novo Testamento, como também não haveria local em toda a Inglaterra. Por esta razão, através da providência de Deus, recebeu alguma ajuda por parte de Mumute e de alguns outros bons homens e partiu da Inglaterra em direção à Alemanha, onde um bom homem, inflamado por sua solicitude e zelo por seu país, não recusou trabalhos nem diligências necessárias por levar aos seus irmãos e compatriotas ingleses o mesmo prazer e a compreensão da santa palavra e verdade de Deus que ele lhe havia concedido. E assim, ao conferenciar com João Fritz, Tindade pensou que a melhor maneira de alcançar esse objetivo seria traduzir as Escrituras em uma linguagem ao alcance dos cidadãos comuns, de modo que mesmo que as pessoas pobres pudessem ler e compreender a plena e simples palavra de Deus. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós lemos aí mais um trecho, do livro dos Mártires, que fala sobre a historicidade da igreja protestante, da igreja evangélica, e nós temos aí o prazer, a cada dia de estar adquirindo conhecimento a respeito dos nossos pais da igreja. Que Deus esteja aí operando, maravilhosamente nas nossas vidas, abrindo o nosso conhecimento, dia após dia. Diz Isaías: alarga os limites da tua tenda, Nós precisamos a cada dia ter conhecimento mais e mais dessa palavra que é viva e eficaz para a minha vida, para a tua vida, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje nós paramos por aqui, amanhã nós damos continuidade no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e a tua boa mão tem feito toda a diferença na minha vida, na vida dos meus amados irmãos e irmãs. Então nos ajuda, Pai, para que possamos no teu nome, ó Pai, vencer, Senhor Deus, as dificuldades, ó Pai, ser operosos, ó Pai, de acordo, Senhor Deus, com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ó Pai. Nos ensina, Senhor Deus, nos capacita, faça de nós, Pai, instrumento das tuas mãos, ó Pai, que nós sejamos, ó Pai, uma bênção onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Nos instrui, nos capacita e fala, Senhor Deus, conosco a cada dia através do teu Santo Espírito. Esteja curando, lavando, remindo e transformando, ó Pai, o teu povo, trazendo o alívio de suas dores, ó Pai, abrindo as janelas do céu, derramando bênçãos, ó Pai, inefável. Abençoa a dispensa do teu filho e da tua filha, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, mantimentos, Pai, aleluia, na sua dispensa, que todos possam ter, Senhor Deus, verdadeiramente, Pai, o soldo necessário para as suas responsabilidades mensais. Coloca por terra a desigualdade social, que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, crescer na tua graça, no teu conhecimento, que possamos ser uma bênção nas tuas mãos, hoje e sempre. Todos digam amém e amém. Amém? Deus abençoe, meus amados irmãos. Esteja recebendo a bênção apostólica.
Que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Um abração a todos, meus amados irmãos. Eu agradeço pelo grande número de pessoas, né? Nós passamos aí de 1.400 pessoas. Então, que Deus esteja abençoando aí, em nome de Jesus Cristo, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias àquele que tudo pode, né? Tá aqui a nossa amada irmã Marta, né? Ela está dizendo assim: porta de emprego para Leonardo Ferreira Lacerda. Peço oração para o seu benefício da Bolsa Família e do meu namorado Leonardo ser desbloqueado. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando aí a nossa amada irmã Marta, né? Oliver, né? Ela está dizendo também: ore pelo meu relacionamento com Leonardo Ferreira. Que Deus esteja abençoando. Amém, irmã Marta. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja tomando, Senhor Deus, minha irmã Marta Oliveira, Senhor Deus. Ela está falando a respeito, Senhor Deus, de vários assuntos aqui, Senhor Deus, concernente, Pai, as suas necessidades, ó Pai, concernente, ó Pai, aquilo, Senhor Deus, que ela necessita, Senhor Deus, no seu dia a dia, Senhor Deus, então esteja abençoando, operando maravilhosamente, que o Senhor, ó Deus de Israel, venha visitá-la, Senhor Deus, em todas as áreas de sua vida, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que ela, Senhor Deus, venha receber das tuas bênçãos, do teu poder, da tua unção, que ela venha no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser cuidada, Senhor Deus, pelo Senhor. Assim também cuida, Senhor Deus, aleluia, do seu namorado, cuida da sua casa, cuida, Senhor Deus, de todos os seus. Assim, Senhor Deus, eu te peço em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, minha irmã Marta Oliveira, que Deus esteja aí abençoando-te, abençoando a todos os nossos amados irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Fica com Deus. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.